A chuva de março caía torrencialmente sobre São Paulo quando Marina entrou correndo na pequena galeria de arte na Vila Madalena. Seu salto alto escorregou no piso molhado, e ela quase despencou, quando braços firmes a seguraram pela cintura. "Cuidado aí, princesa", disse uma voz rouca, divertida. Marina levantou os olhos e se deparou com o olhar mais intenso que já havia visto. Castanhos como mel escuro, enquadrados por cílios espessos e uma sobrancelha ligeiramente erguida em diversão. A mulher à sua frente tinha cabelos cacheados presos em um coque desleixado, uma jaqueta de couro sobre uma regata preta, e um sorriso que fez o estômago de Marina dar uma cambalhota inexplicável. Obrigada", Marina gaguejou, percebendo que ainda estava sendo segurada pela desconhecida. "Desculpe, não costumo ser tão desastrada." "Imagino que não", Isa respondeu, seus olhos percorrendo rapidamente o terno Armani impecável de Marina, os sapatos caríssimos, a bolsa de grife. "Você parece muito controlada." Havia algo na forma como ela disse controlada que fez Marina se arrepiar. Não era um elogio. "Você está aqui para a exposição?" Marina perguntou, tentando desviar o foco de si mesma, ainda perturbada pela proximidade da mulher. Ela cheirava a sândalo e algo levemente selvagem. "Sou eu a exposição", Isa sorriu, finalmente soltando Marina e estendendo a mão. "Isadora Santos. E você deve ser uma das patrocinadoras ricaças que minha galerista convidou." "Marina", ela respondeu, apertando a mão oferecida e sentindo uma corrente elétrica subir pelo braço. "E não sou, bem, talvez um pouco." Isa riu, um som grave e genuíno que fez algo no peito de Marina se apertar. "Vem, deixa eu te mostrar meu trabalho. Aposto que nunca viu nada parecido." As fotografias eram devastadoras. Rostos de mulheres em situação de vulnerabilidade, crianças de rua com olhares que contavam histórias inteiras, cenas de manifestações onde a paixão por justiça social era quase palpável. Cada imagem era tecnicamente perfeita, mas mais que isso, tinha alma. "É intenso", Marina murmurou, parada diante de uma foto de duas mulheres se abraçando durante uma manifestação LGBTQ+. Havia tanto amor e resistência naquela imagem que seus olhos se encheram de lágrimas. "Você está chorando", Isa observou, chegando mais perto. "Por quê?" "Não sei", Marina mentiu. Sabia exatamente por quê. A foto despertara algo nela que vinha tentando sufocar há anos. "É apenas poderoso. A arte deveria nos afetar assim. Nos fazer sentir o que preferimos não sentir." Elas passaram 2 horas conversando. Marina descobriu que Isa havia crescido em Cidade Tiradentes, que começara a fotografar aos 15 anos com uma câmera quebrada que achou no lixo, que lutara por cada oportunidade na vida. Isa descobriu que Marina se formara em Direito para agradar o pai, que nunca havia saído do círculo social da elite paulistana, que estava noiva há 3 anos de um homem que ela descrevia como adequado. "Adequado", Isa repetiu, fazendo uma careta. "Que palavra horrível para descrever alguém que você vai se casar." "É prático", Marina se defendeu, mas sua voz soava incerta até para ela mesma. "Eduardo é estável, nossa família se conhece há gerações, ele. Você o ama?" A pergunta foi como um tapa na cara de Marina. Ela abriu a boca para responder automaticamente claro que sim, mas as palavras não saíram. "Eu." Ela engoliu em seco. "É complicado." "Não deveria ser." Quando Marina finalmente olhou para o relógio, eram quase 11 da noite. Eduardo havia ligado 5 vezes. Ela havia desligado todas. "Preciso ir", disse, pânico súbito tomando conta dela. "Meu noivo deve estar preocupado." "Seu noivo adequado", Isa corrigiu, mas não havia mais humor em sua voz. "Claro. Volta para sua vida certinha, princesa." Havia algo dolorido no tom de Isa que fez Marina parar na porta. "Eu gostei de conhecer você. E sua arte é realmente extraordinária." "Marina", Isa a chamou quando ela já estava saindo. "Se você algum dia quiser ver o mundo além da sua bolha dourada, me liga." Ela estendeu um cartão com seu número. Marina hesitou por um segundo que pareceu eterno, então pegou o cartão e praticamente correu para fora da galeria. No caminho para casa, dirigindo sua BMW pela cidade que de repente parecia diferente, Marina não conseguia tirar Isadora Santos da cabeça. Seus olhos, seu sorriso provocador, a forma como suas mãos gesticulavam quando falava apaixonadamente sobre seu trabalho.
como ela fazia Marina se sentir vista de uma forma que nunca havia experimentado. Eduardo a esperava no apartamento deles, visivelmente irritado. Onde você estava? Tentei te ligar a noite toda. Uma exposição de arte, ela respondeu vagamente, escondendo o cartão na bolsa como se fosse contrabando. Perdi a noção do tempo. Arte, ele repetiu com desdém. Marina, você sabe que não gosto quando você sai sozinha para esses lugares boêmios. Não é adequado para uma mulher na sua posição. Lá estava aquela palavra de novo. Adequado. Naquela noite, Marina ficou acordada olhando para o teto, o cartão de Isa queimando em sua mesa de cabeceira. Do lado dela, Eduardo dormia profundamente, suas respirações regulares e previsíveis como tudo mais em sua vida. Pela primeira vez em anos, Marina se perguntou se adequado era mesmo suficiente. Marina passou a semana seguinte como um fantasma de si mesma. No escritório, cometia erros bobos que nunca cometia. Durante os almoços com as amigas do country club, se pegava desatenta, pensando em olhos cor-de-mel e sorrisos provocadores. À noite, ao lado de Eduardo, fingia dormir enquanto revivia cada segundo daquela conversa na galeria. O cartão de Isadora continuava escondido em sua mesa de cabeceira, entre as páginas de um livro que Eduardo nunca tocaria, uma coletânea de poemas de Clarice Lispector. 3 vezes Marina havia pego o telefone para ligar. 3 vezes havia desistido. Na quinta-feira à noite, Eduardo chegou em casa mais cedo, carregando uma garrafa de champanhe e um sorriso que ela reconheceu. Era o mesmo sorriso que ele usava quando fechava um negócio importante. Tenho uma surpresa, ele anunciou, beijando sua testa de forma distraída. Meu pai conseguiu antecipar nossa lua de mel. 2 semanas na França, saímos no sábado. Marina quase derrubou a taça de vinho que estava segurando. Sábado? Eduardo, eu tenho casos pendentes, não posso simplesmente. Já conversei com seu pai. Ele disse que seus sócios podem assumir temporariamente. Eduardo afrouxou a gravata, satisfeito consigo mesmo. Além disso, é bom você se acostumar. Depois do casamento, prefiro que você trabalhe menos. Uma esposa precisa estar disponível para o marido. Algo gelado se instalou no estômago de Marina. Disponível. Você sabe o que eu quero dizer. Jantares de negócios, eventos sociais, talvez os filhos em breve. Ele falava como se estivesse fazendo um planejamento empresarial. Aliás, preciso que você use o vestido azul marinho no jantar de amanhã. O decote do vermelho que você usou semana passada estava muito chamativo. Marina o encarou como se o estivesse vendo pela primeira vez. Como nunca havia percebido como ele falava sobre ela como se fosse um acessório. Como uma extensão dos planos dele. Vou tomar um banho, ela murmurou, escapando para o quarto. Sob o chuveiro, deixou as lágrimas caírem livremente. Lágrimas de raiva, frustração e uma tristeza profunda que ela não sabia nomear. Quando saiu, Eduardo já estava dormindo, roncando levemente com a consciência tranquila de quem acredita ter tudo sob controle. Marina se sentou na cama, pegou o livro de Clarice e deslizou os dedos sobre o cartão escondido entre as páginas. Se você algum dia quiser ver o mundo além da sua bolha dourada, me liga. Pela primeira vez na vida, Marina realmente considerou isso. Na sexta-feira de manhã, Eduardo acordou mais cedo que o usual. Marina fingiu dormir quando ouviu se movendo pelo quarto, revirando gavetas com mais ruído que o necessário. Marina, onde está minha gravata azul com listras? Ele perguntou, abrindo e fechando as gavetas da cômoda dela. Segunda gaveta da direita, ela murmurou, de olhos fechados. Mas em vez do som de uma gaveta se abrindo, ela ouviu o barulho de páginas sendo folheadas. Seu sangue congelou. O que é isso? Marina abriu os olhos e viu Eduardo segurando o cartão de Isadora, seu rosto contorcido numa expressão que ela nunca havia visto antes. Raiva pura. Eduardo, eu posso explicar. Isadora Santos, fotógrafa, ele leu em voz alta, sua voz perigosamente baixa. Com um coração desenhado à mão e para Marina, que merece ver o mundo em cores. Você pode explicar mesmo, Marina. Explica bem direitinho. Marina se sentou na cama, puxando o lençol para cobrir o pijama como se ele pudesse protegê-la da fúria nos olhos do noivo. Foi na galeria na semana passada. Ela é artista, eu. Artista, Eduardo cuspiu a palavra como se fosse um palavrão. E desde quando você se interessa por artistas, Marina?
Desde quando você aceita cartões de lésbicas desconhecidas? Como você sabe que ela é? Eu investiguei. Ele jogou o celular na cama, a tela mostrando o perfil do Instagram de Isadora. Fotos dela beijando diferentes mulheres, participando de paradas LGBTQ+, postagens sobre direitos humanos. Isadora Santos, 26 anos, ativista, assumidamente lésbica. Você realmente achou que eu não ia descobrir? Marina se levantou, tentando manter a dignidade. Você me investigou. Eu protegia nós dois. Eduardo gritou, perdendo completamente a compostura. Você tem ideia do escândalo que seria se alguém descobrisse que minha noiva anda se encontrando com essa? Essa o quê? Marina rebateu, sentindo uma coragem que não sabia possuir. Fala, Eduardo. Essa o quê? Ele a encarou com nojo. Essa sapatão de periferia. O tapa saiu antes que Marina percebesse que havia se movido. O estalo ecoou pelo quarto como um trovão, deixando uma marca vermelha na face de Eduardo. Por um momento, eles se encararam em choque total. Marina nunca havia levantado a mão para ninguém na vida. Eduardo nunca havia sido desafiado por ela. Você me bateu, ele disse, incrédulo, tocando o rosto. Você mereceu. A voz de Marina estava firme, apesar de ela estar tremendo por dentro. Sai do meu quarto. Do seu quarto. Eduardo riu, mas era um som sem humor. Marina, este apartamento é meu. A cama é minha. Até a porra da escova de dentes é minha. Você não tem nada que não seja meu. A crueldade daquelas palavras atingiu Marina como um soco no estômago. Era verdade. Tudo em sua vida era controlado por homens. Primeiro o pai, agora Eduardo. Ela nunca havia tido nada verdadeiramente seu. Marina, a voz dele ficou perigosamente calma. Você vai esquecer essa desviada. Vai queimar esse cartão, apagar qualquer rastro dela da sua vida, e nós vamos para a França amanhã como planejado. Depois, você vai se casar comigo e ser a esposa que eu preciso que você seja. Entendeu? E se eu não quiser? Eduardo sorriu, mas era um sorriso gelado como lâmina de gelo. Então eu conto para seu pai que minha noiva anda se relacionando com ativistas lésbicas. Conto para os sócios do escritório. Posto no Instagram uma foto bem bonita da sua nova amiguinha. Você acha que sua carreira sobrevive a isso? Que sua família te aceita? Que você consegue manter o padrão de vida trabalhando sozinha? Marina sentiu o chão se abrir sob seus pés. Ele estava certo. Numa família conservadora como a dela, numa sociedade ainda preconceituosa, sua reputação seria destroçada. Ela perderia clientes, seria excluída do círculo social, talvez até desertada. Você está me chantageando. Estou te protegendo de você mesma. Eduardo se aproximou, pegou o cartão das mãos dela e o rasgou em pedaços pequenos, deixando os fragmentos caírem no chão como confete macabro. Agora arruma as malas. Saímos às 7 da manhã. Ele saiu do quarto, deixando Marina sozinha com os destroços do cartão de Isadora espalhados a seus pés. Marina se ajoelhou e juntou os pedaços com as mãos trêmulas, como se pudesse recompô-los, recompor sua coragem, recompor a chance de ser livre que havia sido destruída antes mesmo de começar. Mas quando chegou a noite, uma certeza crescia em seu peito como uma chama que se recusa a ser apagada. Eduardo havia cometido um erro fatal. Ao tentar controlá-la completamente, ao mostrar seu verdadeiro rosto, ele havia perdido qualquer poder que ainda tivesse sobre seu coração. Marina não sabia ainda como, mas sabia que não iria para a França. Não se casaria com Eduardo. E encontraria uma forma de ver Isadora novamente. Mesmo que isso custasse tudo o que ela conhecia como vida. Marina passou as próximas horas sentada no chão do banheiro, as costas contra a porta trancada, olhando os pedaços rasgados do cartão de Isadora espalhados sobre o mármore frio. Eduardo havia saído para esfriar a cabeça. Provavelmente estava no bar do hotel onde sempre ia quando precisava se sentir importante perto dos amigos. Às 23h47, ela juntou cada fragmento do cartão como se fossem peças de um quebra-cabeças. Demorou 40 minutos para conseguir reconstituir o número de telefone de Isa. Algumas partes estavam ilegíveis, mas Marina memorizou o que pôde ver na galeria. Eram dígitos começados em 11-9, típico de São Paulo. À 00:03, ela tomou a decisão mais corajosa e aterrorizante de sua vida.
Marina se levantou, enxugou as lágrimas e começou a se mover com uma determinação que não sabia possuir. Primeiro, pegou uma mala pequena e colocou apenas o essencial. Algumas roupas, documentos, o dinheiro que guardava para emergências, cerca de R$ 3.000 que sua avó havia deixado para ela e que mantinha escondido de Eduardo. Depois, foi até o closet e escolheu a roupa mais diferente que possuía. Uma calça jeans escura que havia comprado numa crise de rebeldia adolescente e nunca usará. Uma blusa branca simples e a única jaqueta de couro que possuía, presente de uma amiga rebelde da faculdade. Ao se olhar no espelho, mal se reconhecia. Sem maquiagem elaborada, sem roupas de grife, sem o penteado perfeito que Eduardo exigia, ela parecia ela mesma. Pela primeira vez em anos. Marina saiu do apartamento como uma ladra na própria vida. Deixou a BMW na garagem, Eduardo poderia rastreá-la, e chamou um Uber. Deu o endereço da galeria de arte na Vila Madalena, rezando para que Isadora ainda estivesse por perto. São Paulo de madrugada era uma cidade completamente diferente. Pelas janelas do carro, Marina via uma vida noturna que nunca havia conhecido, bares lotados, pessoas nas ruas, música saindo de estabelecimentos que ela nem sabia que existiam. Era assustador e libertador ao mesmo tempo. A galeria estava fechada, obviamente. Mas havia um bar ao lado ainda aberto, com música alta e pessoas fumando na calçada. Marina respirou fundo e entrou. Com licença, disse para o bartender, um homem com cabelos coloridos e vários piercings. Você conhece uma fotógrafa chamada Isadora Santos? Ela teve uma exposição na galeria ao lado semana passada. O homem a olhou de cima a baixo, claramente intrigado com aquela mulher elegante procurando por Isa numa sexta-feira de madrugada. Isa? Claro, ela vem aqui direto. Mas não tá aqui hoje. Ele limpou um copo, pensativo. Você é a patricinha que apareceu na vernissagem dela. Marina sentiu o rosto esquentar. Sou Marina. A famosa Marina. O sorriso dele se alargou. Isa falou de você. Disse que tinha conhecido uma princesa que tinha chorado vendo suas fotos. Ela falou de mim. Falou sim. E não foi só isso. Ele se inclinou sobre o balcão, baixando a voz conspiratoriamente. Ela tá meio down desde aquele dia. Disse que se apaixonou por uma mulher que nunca vai largar a gaiola dourada dela. As palavras atingiram Marina como um murro no estômago. Isadora havia se apaixonado por ela? E pensava que ela nunca teria coragem de sair de sua gaiola dourada? Onde eu posso encontrá-la? Marina perguntou, desesperada. Ela mora no loft na Rua Augusta. Mas Marina... O bartender hesitou. Você tem certeza? Porque a Isa é uma pessoa incrível, mas ela já sofreu muito com mulher que não assume o que sente. Se você tá aqui só pra brincar. Eu larguei tudo, Marina disse, e ao falar percebeu que era verdade. Literalmente tudo. Meu noivo, minha família, minha vida. Estou aqui por quê? Porque preciso ver se existe uma chance de eu ser feliz de verdade. O homem estudou seu rosto por um longo momento, depois sorriu. Rua Augusta 847, apartamento 23. Ela deve estar acordada, Isa não dorme antes das 3. Marina subiu os 5 lances de escada com o coração batendo tão forte que tinha certeza de que acordaria todo o prédio. O edifício era velho, com paredes pichadas e corredores mal iluminados, o oposto completo de onde ela vivia. Mas havia algo vibrante ali, algo real que faltava em seu mundo asséptico. Parou diante da porta 23, a mão tremendo sobre a campainha. E se Isadora não quisesse vê-la? E se ela tivesse se enganado sobre os sentimentos entre elas? E se fosse tarde demais? Antes que perdesse a coragem, tocou a campainha. Passos se aproximaram do outro lado da porta. Quem é? A voz rouca de Isadora do outro lado a fez estremecer. Sou eu. Marina. Silêncio total. Marina contou 10 batimentos cardíacos antes de ouvir as trancas sendo abertas. A porta se abriu, revelando Isadora em pijamas, uma regata desbotada e shorts de algodão. Seus cabelos estavam soltos, caindo em ondas pelos ombros, e ela tinha uma expressão de completa incredulidade no rosto. Marina. Ela olhou para o corredor, como se esperasse ver Eduardo ou alguém mais. O que você tá fazendo aqui? São 2 da manhã. Eu fugi.
As palavras saíram atropeladas. Eduardo descobriu seu cartão, me chantageou, disse que ia destruir minha vida se eu não esquecesse você, mas eu não consigo, Isa. Não consigo te esquecer. Isadora a encarou em silêncio por um momento que pareceu eterno. Depois, sem dizer uma palavra, puxou Marina para dentro e fechou a porta. O loft era pequeno mas aconchegante, com fotografias cobrindo todas as paredes, plantas por todos os cantos e uma desordem criativa que respirava vida. Era tudo o que o apartamento que Marina dividia com Eduardo não era. Você fugiu, Isa repetiu, como se testasse o peso das palavras. De verdade. De verdade. Marina deixou a mala cair no chão. Não sei o que vou fazer amanhã, não sei onde vou morar, não sei como vou recomeçar, mas sei que não posso mais viver mentindo para mim mesma. Isadora se aproximou devagar, como se Marina fosse um animal assustado que poderia fugir a qualquer momento. E o que você não consegue mais mentir para si mesma? Marina levantou os olhos para encontrar os dela. Naquele momento, no silêncio do loft, com cheiro de tinta e café no ar, Marina finalmente disse a verdade que vinha engolido há uma semana. Que eu tô apaixonada por você. Completamente, desesperadamente apaixonada. E que prefiro perder tudo do que continuar vivendo sem pelo menos tentar. O sorriso que se espalhou pelo rosto de Isadora foi como o nascer do sol. Você é louca, sabia? Isa disse, mas suas mãos já estavam subindo para tocar o rosto de Marina. Completamente louca. Eu sei. E corajosa pra caralho. Não me sinto corajosa. Me sinto aterrorizada. É a mesma coisa, às vezes. E então Isadora a beijou. Foi um beijo que valia todos os anos de mentira que Marina havia vivido. Um beijo que gostava de café e rebeldia, de promessas não ditas e futures incertos. Um beijo que dizia eu também sem precisar de palavras. Quando se separaram, Marina estava chorando outra vez. Ei, princesa, Isa murmurou, secando suas lágrimas com os polegares. Não chora. Você chegou até aqui. E agora? O que acontece agora? Isadora sorriu, aquele sorriso travesso que havia virado o mundo de Marina de cabeça para baixo. Agora a gente descobre isso juntas. Mas primeiro... Ela pegou a mão de Marina e a puxou em direção ao sofá. Me conta tudo. Quero saber cada detalhe de como a princesinha da Zona Sul virou uma fugitiva do amor. Marina riu através das lágrimas. Pela primeira vez em sua vida adulta, riu de verdade. Do lado de fora, São Paulo continuava acordada, pulsando com possibilidades infinitas. E ali, no pequeno loft cheio de arte e sonhos, duas mulheres começavam a escrever uma história que ninguém mais poderia controlar. Marina acordou nos braços de Isadora, luz dourada do amanhecer entrando pelas janelas grandes do loft. Por um momento, achou que havia sonhado tudo, a fuga, a declaração, a noite inteira conversando sobre seus medos e sonhos até dormirem abraçadas no sofá. Mas então Isa se mexeu, murmurou algo ininteligível e apertou Marina mais forte contra si, e ela soube que era real. Tudo era gloriosamente real. Bom dia, fugitiva, Isa murmurou contra seu pescoço, a voz rouca de sono. Bom dia. Marina se virou para encará-la, ainda não acreditando que estava ali. Não foi um sonho. Não foi. Isa sorriu, aquele sorriso que derretia todas as defesas de Marina. E sabe o que mais não é sonho? O tanto de problema que você vai ter quando o príncipezinho descobrir onde você tá. Como se tivesse sido invocado, o telefone de Marina começou a tocar. Eduardo. Ela olhou para a tela, depois para Isa. Não atende, Isa sugeriu. Marina desligou o telefone. 2 segundos depois, ele tocou de novo. Depois de novo. Depois de novo. Ele não vai parar, Marina disse, começando a sentir a ansiedade subir. Eduardo não aceita não como resposta. Então a gente muda as regras do jogo. Isa se levantou, determinada. Vista uma roupa. A gente sai de São Paulo. Sair? Para onde? Qualquer lugar. Você tem passaporte? Marina acenou que sim, confusa. Ótimo. Eu tenho uma amiga em Florianópolis que pode nos emprestar a casa dela por uns dias. A gente vai lá, você respira, pensa no que quer fazer da vida, e fica longe do seu ex-noivo psicótico tempo suficiente para ele entender que acabou. 2 horas depois, elas estavam na estrada.
Isa havia empacotado sua vida em 2 mochilas, roupas, câmeras e alguns objetos pessoais. Marina levava apenas sua mala pequena e um medo crescente de que estivesse cometendo o maior erro da vida. Relaxa, Isa disse, percebendo sua tensão enquanto dirigia seu jipe velho pela rodovia dos imigrantes. Você fez a escolha certa. Como você pode ter tanta certeza? Porque eu te vi ontem à noite, Marina. Quando você apareceu na minha porta, você estava mais viva do que provavelmente já esteve em anos. Isa estendeu a mão e entrelaçou os dedos com os dela. E porque eu tô apaixonada por você desde que te segurei naquela galeria e você me olhou como se eu fosse um mistério que você queria decifrar. Marina apertou a mão dela, sentindo algo se acomodar no peito. Talvez Isa tivesse razão. Talvez. O telefone de Marina tocou. Desta vez, era seu pai. Merda, ela murmurou. Atende, Isa disse. Melhor enfrentar logo. Marina respirou fundo e atendeu. Marina Cecília Cavalcante, a voz do juiz estava gelada de fúria. Onde diabos você está? Oi, pai. Eduardo me ligou. Disse que vocês tiveram uma briga e você saiu de casa como uma adolescente mimada. Volte já para casa. Pai, eu preciso te explicar. Você não precisa explicar nada. Precisa voltar, pedir desculpas para seu noivo, e parar com essa birra ridícula. Você tem 35 anos, Marina, não quise. Eu tenho 28, pai. E não é uma birra. Marina olhou para Isa, buscando coragem. Eu terminei o noivado. Não vou me casar com Eduardo. Silêncio mortal do outro lado da linha. Marina, a voz dele estava perigosamente baixa. Você vai voltar para casa agora, ou eu corto sua mesada, cancelo seus cartões de crédito, e você sai do escritório hoje mesmo. Então me corta. As palavras saíram antes que Marina pudesse pensá-las. Porque eu não vou voltar. E desligou. Suas mãos estavam tremendo, mas havia uma leveza no peito que ela nunca havia sentido. Caralho, Isa disse, impressionada. Você acabou de mandar seu pai se fuder. Eu acabei de mandar meu pai se fuder, Marina repetiu, incrédula. E então começou a rir. Eu mandei meu pai se fuder. Elas estavam parando para abastecer em registro quando Marina viu a BMW prata no retrovisor. Seu sangue congelou. Isa, ela disse, apontando para trás. Aquele é o carro do Eduardo. Isa olhou pelo retrovisor e praguejou baixinho. Como ele nos achou? Rastreador no meu celular, Marina percebeu, horrorizada. Ele deve ter ativado quando descobriu o cartão. Filho da puta. Isa pisou fundo no acelerador. Segura firme, princesa. A gente vai ter que correr. O que se seguiu foi a perseguição mais aterrorizante e emocionante da vida de Marina. Isa dirigia como uma piloto profissional, desviando do trânsito, pegando atalhos que Marina nem sabia que existiam. Atrás deles, Eduardo e mais 2 homens, provavelmente seguranças contratados, o seguiam implacavelmente. Para onde a gente vai? Marina gritou por cima do barulho do motor. Mudança de planos, Isa gritou de volta. A gente vai para o aeroporto de Guarulhos. Tenho uma ideia. No aeroporto, Isa correu para o balcão da TAM enquanto Marina ficava de vigia. 2 bilhetes para o próximo voo internacional, ela disse para a atendente. Qualquer destino. Temos um voo para Buenos Aires saindo em 40 minutos. Perfeito. Marina a encarou, incrédula. Buenos Aires? Isa, a gente não pode simplesmente. Claro que pode. Isa pegou sua mão. Marina, olha pra mim. Você quer passar o resto da vida correndo de homem que acha que te possui, ou quer viver de verdade? Mas meu trabalho, minha vida. Sua vida tá aqui, Isa tocou o peito de Marina. Comigo. O resto a gente constrói junto. Marina olhou ao redor do aeroporto. Pessoas correndo para não perder voos, famílias se despedindo, casais se reencontrando. Vida acontecendo em toda parte. Eu nem falo espanhol, ela disse fracamente. Eu falo pelos 2 no começo. E Buenos Aires tem uma cena artística incrível. Eu posso trabalhar lá, você pode recomeçar. Marina. Elas se viraram e viram Eduardo se aproximando com os 2 seguranças, sua expressão uma mistura de fúria e desespero. Acabou a brincadeira, ele disse. Você vai voltar comigo agora. Não, Marina disse,
se posicionando na frente de Isa. Não vou. Marina, seja razoável. Você acha que essa pessoa pode te dar o que eu posso? Estabilidade? Status? Futuro? Ela pode me dar felicidade, Marina respondeu, surpreendendo a si mesma com a firmeza da voz. Coisa que você nunca me deu. Eduardo fez menção de se aproximar, mas Isa se colocou entre eles. Toca nela e eu grito que você tá tentando sequestrar a gente, ela disse calmamente. E filmo tudo. Você acha que a carreira política do seu pai sobrevive a um escândalo desses? Por um momento, os dois se encararam numa batalha silenciosa de vontades. Último chamada para o voo TAM 3402 com destino a Buenos Aires ecoou pelo aeroporto. Marina olhou para Eduardo, depois para Isa, depois para o portão de embarque. Pegou a mão de Isadora. Vamos. Marina abriu os olhos com o cheiro de café e facturas vindo da cozinha do pequeno apartamento em Palermo que elas dividiam. Pela janela, podia ouvir o barulho familiar da cidade acordando, carros, pessoas falando em espanhol, vida pulsando. Bom dia, meu amor. Isa gritou da cozinha, misturando português e espanhol como sempre. Fazia agora ponto. Marina sorriu, se espreguiçando na cama que tinham comprado numa liquidação, no apartamento que custava um terço do que ela pagava em São Paulo, na vida que haviam construído com coragem e muito amor. Não havia sido fácil. Os primeiros meses foram uma montanha-russa de adaptação. Marina teve que aprender a viver com menos dinheiro, sem luxos, dependendo apenas de si mesma. Começou dando aulas de inglês enquanto estudava espanhol e direito argentino para validar seu diploma. Isa estava florescendo artisticamente. Suas fotos de Buenos Aires já haviam sido expostas em 2 galerias locais, e ela tinha uma proposta para um livro sobre mulheres latino-americanas. Marina, vem ver. Isa gritou, animada. Marina se levantou e foi para a cozinha, onde encontrou Isa dançando com um envelope nas mãos. O que é? Lembra que eu me inscrevi para aquela bolsa de fotografia da Unesco? Sim. Eu ganhei. Isa a pegou no colo e a rodou pela cozinha. $15.000 para documentar comunidades rurais na América Latina. Marina a beijou, sentindo o coração quase explodir de orgulho e felicidade. E eu tenho uma novidade também, ela disse quando Isa a colocou no chão. Qual? A ONG que me contratou quer que eu coordene o programa de direitos das mulheres para toda a América do Sul. Marina, isso é incrível. Elas se beijaram ali na cozinha pequena, entre os cheiros de café e as plantas que Isa insistia em cultivar em todos os cantos, no apartamento que era delas de verdade, na vida que ninguém mais controlava. Você se arrepende? Isa perguntou mais tarde, quando estavam tomando café no sofá de segunda mão que tinham reformado juntas. De quê? De ter deixado tudo para trás. O dinheiro, o status, a vida fácil. Marina olhou ao redor. Para as fotografias de Isa cobrindo as paredes, para as plantas que ela mesma havia aprendido a cuidar, para a estante cheia de livros em português e espanhol, para a mulher que havia virado sua vida de cabeça para baixo da melhor forma possível. A única coisa que eu me arrependo, disse, puxando Isa para mais perto, é de ter demorado tanto para ter coragem. Estás nerviosa? Isa perguntou, ajustando a pequena coroa de flores no cabelo de Marina. Terrificada, Marina admitiu, olhando-se no espelho. O vestido era simples, branco, comprado numa loja vintage de Santelmo. Nada parecido com o que teria usado no casamento com Eduardo, mas infinitamente mais ela. É normal. Eu também tô. Elas estavam no apartamento de Rosa, a amiga de Isa que havia se tornado como uma mãe para Marina. Do lado de fora, os convidados esperavam no pequeno jardim, amigos que elas haviam feito em Buenos Aires, colegas de trabalho, uma família escolhida que amava e apoiava incondicionalmente. Entre os convidados, para a surpresa de Marina, estava sua irmã mais nova, Beatriz, que havia viajado secretamente de São Paulo para estar presente. Você tem certeza? Beatriz havia perguntado no dia anterior. Depois que vocês se casarem aqui, não tem mais volta com a família. Bea, Marina havia respondido, segurando as mãos da irmã. Eu nunca tive uma família de verdade até encontrar a Isa. Se eles não conseguem aceitar minha felicidade, o problema é deles, não meu. Agora, se olhando no espelho ao lado da mulher que escolhera para dividir a vida, Marina sabia que havia feito todas as escolhas certas. Listas?
Rosa perguntou da porta. Listas, elas responderam juntas. E saíram para se casar sob o sol dourado de Buenos Aires, cercadas de amor verdadeiro, numa vida que elas mesmas haviam construído, longe dos olhos julgadores de quem nunca entenderia que o amor não pede licença para existir. No fundo, uma violão tocava La Comparsita, e Marina percebeu que estava chorando, mas desta vez, eram lágrimas de pura felicidade. Ela havia encontrado o mundo além da boia dourada. E era mais belo do que jamais imaginou que pudesse ser.